Pessoal, mais um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre empatia, para levar uma reflexão. E eu estou muito comovida aqui com a história da Luciana, a viúva do Everaldo. Eles são aquele casal que estavam com sogra e filho no carro e em 2019 foram alvejados por mais de 200 tiros quando eles estavam passando ali por Guadalupe, Rio de Janeiro. Trabalho ali perto, conheço a região perigosa, sim, região bem complicada. A questão é que isso foi dia 7 de abril de 2019 e houve já um primeiro julgamento onde todos foram condenados. 8, incluindo o tenente, pegaram 31 anos e 4, 28 anos. Isso foi no período da GLO, Garantia da Lei da Ordem, lembra? Exatamente, quem deveria nos proteger nos matou, tá? Só que eles recorreram, tá? E na decisão de hoje, eles vão ficar pouquinho tempo, tá? Vão ficar aí 3 anos. O ministro Carlos Augusto Amaral, ministro do Ministério Público Militar, ele alegou troca de tiros. É isso mesmo. Um músico que não estava armado, apareceu de repente troca de tiros. Isso não existe, isso é mentira. E aí eles trocam de homicídio doloso, que é onde há a intenção de matar, para homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Então, pena reduzida, vão pegar 3 anos, enfim. Apenas a ministra Elizabeth Rocha, que teve o voto a favor para manter a primeira condenação, voto vencido, mas ela justifica o seu voto alegando racismo estrutural. Você não sabe o que é isso? Pesquisa, eu posso falar disso no próximo vídeo, mas enfim, é racismo, tá? Racismo estrutural é um nome técnico, talvez científico, para um racismo de uma maneira até mesmo inconsciente. Enfim, o que me chama a atenção aqui é o Luciano Catador. Ele, mediante uma cena de um carro alvejado, com marcas de tiro, uma cena onde você tem ali a morte, o choro, o sangue, uma diversidade. Ele não correu, ele não se escondeu, talvez estivesse acostumado com aquela realidade, mas ele foi socorrer. Ele parou para socorrer a família. E talvez da memória dele não houvesse uma referência de militares alvejando civis, né? A gente já tem essa coisa, a gente já vai ficar esperto. Esse caso abre precedente que não havia antes. Não havia. Então, falando de empatia, eu continuo falando sobre empatia além da janela de um avião. E aí, o que você faria? O que você faria no lugar de Sal? Esposa, mãe, que agora virou mãe solo. Sim, ela perdeu a referência, perdeu o marido. Não é fácil perder o marido, sendo mãe atípica ou não. Imagino não seja um bom marido. E esse catador que estava ali, passou, não se fugiu, não se escondeu, ele foi em direção à situação, acreditando que vou fazer o bem, e fez, né? Tentou fazer. O que você faria no lugar dele? Aqui no Rio, qualquer som de tiro a gente se esconde, se abaixa por proteção. Claro que quando aquele carro para, você tinha uma cena, provavelmente os tiros
já tinham passado, mas acabou de acontecer, a gente escuta, tá? A gente sabe que é, em qual direção. Ali é um lugar onde as pessoas sabem. E o Luciano morreu de empatia. O Luciano morreu tentando ajudar o outro. Meu pai dizia, né, não existe herói vivo, né? Tem que ser um covarde, é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Essa era a frase. Mas o Luciano, para ajudar aquelas pessoas que ele provavelmente nem conhecia, ele nem pensou, ele foi. E quando ele viu, então, né, o exército ali, ele não pensou que ele seria alvejado. E fica aí uma reflexão pra gente, que tipo de sociedade que a gente quer. Esse julgamento demonstra o quê, quer dizer o quê, nas mãos de quem que a gente entrega o nosso país, no momento onde os militares estão sendo aí acusados de golpes às altas patentes, tem prova, tem tudo. E para quem que a gente vai recorrer? Você vai olhar para o lado e vai em direção a quem, né? No momento de tanta tristeza e tanta dor, um catador de lixo, já parou para pensar que ele limpava as ruas, né? E aí ele vai tentar ajudar uma coisa que provavelmente não foi consciente, e a gente não sabe nunca qual vai ser a nossa reação, o que a gente vai fazer mediante aquilo ali. Então, enfim, acabou morrendo, né, Everaldo e Luciano. É tudo triste. Para onde você olhar, não tem como a gente, não tem lado bom, só tem lado ruim. Então, assim, que a Luciana consiga superar tudo isso para cuidar bem do seu filho, né? Que ela encontre uma rede de apoio, sabe? Eu vou tentar achar a arroba dela, mas essa mãe precisa de todo carinho agora para continuar acreditando que tudo vale a pena, apesar das dificuldades, apesar da dor. E a gente está aqui para mostrar esse lado, né? Eu ouvi falarem pouco de Luciano. Era só um catador, mas que tentou salvar ali uma família numa situação muito complicada, muito difícil. Provavelmente ele achou que era só mais um dia e que ele ia ajudar, ele ia dar tudo certo, e não deu. Ele não morre na hora, ele é internado, vai para o hospital e não sobrevive, tá? Então, todo carinho para essas famílias todas, tá? Eu sou Lilique Magal, mãe de Rafaela, autora de O Milagre de Rafa e de Maternidade Atípica. Estamos falando sobre as dores, sobre as situações difíceis, num projeto muito bacana chamado Da Janela do Avião, para além da janela do avião, diretamente para as portas do seu coração. Porque a gente sabe da história da Jennifer, que abriu uma discussão, e a gente pode dar continuidade a essa discussão. É sobre empatia também, essa história. É sobre alguém que morreu. E aí, é para não ter empatia mais? É para deixar para lá? Você consegue? Às vezes é mais forte, às vezes é na intuição. Então, a gente precisa olhar para além das coisas e ter em mente de que tudo vale a pena, que a gente tem que continuar tendo fé. Luciana tem que acordar todo dia pensando em fazer o melhor que ela pode fazer para sua família, para o seu filho, para ela mesma. Que Deus a abençoe e a proteja e que a gente consiga contar histórias mais bonitas mais para frente, mas por enquanto as histórias são essas, sobre empatia. A decisão foi hoje, o dia dela está sendo difícil hoje e a gente não deve achar nada disso normal, tá bom?